Bom dia, crianças! Hoje nós estaremos estudando a nossa revista Explorer, que tem como tema central Jesus é o Filho de Deus, e hoje nós estaremos estudando a lição 9 dela. E o tema da nossa lição de hoje é um plano para matar Jesus. E o nosso texto base, ele se encontra lá em João, capítulo 11, do versículo 47 ao 57. Mas antes de nós realizarmos a leitura da palavra do nosso Deus, nós estaremos falando com Ele em oração, pedindo a Ele direcionamento para mais um dia de estudo. Pai de amor, nosso Pai querido, te pedimos, Senhor, a tua direção, a tua iluminação, Senhor, para mais um dia de estudo. Te peço que o Senhor fique com a minha vida e com a vida de todos aqueles que nos assistem, não porque merecemos, Senhor, mas porque precisamos e carecemos de Ti, Senhor. Fica, Senhor, conosco, é a oração que te fazemos no nome santo e precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Então, o nosso texto está em João, capítulo 11, do versículo 47 ao 57. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus e estavam eles no templo. Diziam uns aos outros: Que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado uma ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Podemos perceber nitidamente que os sacerdotes e os fariseus, eles estavam preocupadíssimos com a popularidade de Jesus. Então eles arrumaram uma ótima desculpa, uma desculpa para colocar o plano deles em ação, o plano deles em prática, uma desculpa até mesmo plausível, aceitável, porque se Jesus ele continuasse agindo da forma como ele vinha agindo, logo pensariam que ele era até mesmo um líder político e provavelmente eles teriam problema com Roma, que naquela época dominava a província da Judéia. E, sabendo da confusão, ela mandaria o seu exército e tiraria os líderes da Judéia do poder. Isso está registrado no versículo 48. E tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Considerando tudo isso, foi então que resolveram bolar um plano para mandar matar Jesus e resolver de vez os seus problemas. E se nós pararmos para pensar e esquecermos que Jesus, ele era realmente o Filho de Deus, nós podemos até concordar com os fariseus, porque afinal eles estavam pensando nas muitas pessoas que poderiam morrer por culpa de Jesus, se Roma resolvesse mandar o seu exército ali para resolver a situação. E na realidade, eles não estavam preocupados com as pessoas que poderiam morrer. Eles estavam preocupados com eles mesmos, ou seja, aquela desculpa era boa demais para o momento.
e se pararmos para pensar em nós, nós também muitas vezes encontramos excelentes desculpas para não realizarmos aquilo que nós não queremos, e até mesmo para ficar em casa, não precisar ir à igreja, ainda mais agora devido à pandemia. Só que nós sabemos também que existem pessoas que fazem parte do grupo de risco e por esse motivo não podem estar presencialmente na igreja. Mas quando nós somos chamados para trabalhar em um ministério, muitas vezes podemos alegar o quê? Falta de tempo. Eu não tenho tempo para isso. E quando uma pessoa ela simplesmente precisa ser ouvida, será que nós temos parado um pouquinho o nosso tempo, a nossa correria, para ouvir aquela pessoa que muitas vezes ela só quer conversar, só quer desabafar? Ou até mesmo dar os dízimos. Essa é uma das campeãs em gerar boas desculpas, porque sempre existem pessoas que alegam não dizimar, não ofertar os seus dízimos, por alegarem que os recursos são mal utilizados. E nós sempre encontramos boas desculpas para não realizarmos aquilo que nós não queremos. E Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, ardiloso, astucioso, esperto, ele conseguiu então convencer os demais que a morte de Jesus seria para a proteção do povo. E isso está registrado no versículo 50. Não considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? E Jesus, já sabendo que o dia da sua morte se aproximava, então ele retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Mas a Páscoa judaica, ela se aproximava, e muitos, como está relatado aqui no versículo 55, muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Então o povo ele tinha o costume de subir a Jerusalém a fim de se purificarem então antes da Páscoa. Enquanto isso, os sacerdotes e os fariseus eles deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para prendê-lo. Sabem o que é mais impressionante? É que em momento algum nós podemos ver arrependimento por parte daqueles homens por quererem levar à morte alguém inocente. Não houve pedido de perdão, não houve nem sequer remorso. E percebam que a vida de quem não reconhece seus erros, não pede perdão, ela se torna amarga, azeda. Porém, quem erra e pede perdão tem seus erros esquecidos e não precisa ficar triste nem magoado, porque isso nos traz uma imensa felicidade. E todos nós temos diariamente essa mesma oportunidade de sermos perdoados e nos esforçar para não mais errar. E em Salmos 139, versículo 2, diz o seguinte: Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Antes mesmo de nós pensarmos em pecar, Deus já conhece o nosso coração. E mesmo antes de nós pedirmos perdão a alguém, nós podemos receber o sim de Deus, mas é preciso pedir de coração. Todos nós temos que desenvolver o exercício da oração. E você possui o hábito de orar ao se levantar ou ao deitar? Então que essa semana a nossa oração seja para que nós aprendamos a lidar com os nossos erros, para que nós possamos percebê-los e para pedir perdão, e principalmente para que nós não voltemos a cometê-los. E já finalizando, nós estaremos falando o nosso motto para o ano de 2021, que se encontra no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, que nós possamos aprender com nossos erros, pedir perdão e sempre trazer à nossa memória aquilo que nos traga esperança. Eu desejo a todos vocês que tenham uma ótima semana e que Deus abençoe.